26 de junho de 2024, quarta-feira da 12ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria todas as manhãs ouvirmos juntos a palavra do Senhor, refletirmos sobre essa palavra escolhida pela igreja. Em todo o mundo a igreja proclama o mesmo texto, né? Se delicia das mesmas verdades de fé, das mesmas exortações que o Senhor faz para com o seu povo que ele ama, não é? Então, por isso que nós somos católicos, nós somos universais, nós somos a igreja da unidade, né? Todos os irmãos a escutar esse texto. E hoje nós vamos compartilhar com toda a igreja, em todo o mundo, a leitura do segundo livro dos Reis. Hoje o capítulo 22, versículos do 8 ao 13, capítulo 23, versículos do 1 ao 3. Naqueles dias, o sumo sacerdote Eucias disse ao secretário Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Eucias deu o livro a Safã, que também o leu. Então o secretário Safã foi à presença do rei e fez-lhe um relatório nesses termos: os teus servos juntaram o dinheiro que se achou no templo e entregaram-no aos empreiteiros encarregados do templo do Senhor. Em seguida, o secretário Safã comunicou ao rei: o sacerdote Eucias entregou-me um livro. E Safã leu diante do rei. Ao ouvir as palavras do livro da lei, o rei rasgou as suas vestes e ordenou ao sacerdote Eucias, a Aicã, filho de Safã, a Acobor, filho de Miqueias, ao secretário Safã e a Asaías, ministro do rei: ide e consultai o Senhor a meu respeito, a respeito do povo de todo o Judá, sobre as palavras deste livro que foi encontrado. Grande deve ser a ira do Senhor que se inflamou contra nós, porque os nossos pais não obedeceram às palavras deste livro, nem puseram em prática tudo o que nos fora prescrito. Então o rei mandou que se apresentassem diante dele todos os anciãos de Judá e de Jerusalém. E subiu ao templo do Senhor com todos os homens de Judá e todos os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, do maior ao menor. Leu diante deles todo o conteúdo do livro da aliança que se tinha achado na casa do Senhor. De pé sobre o seu estrado, o rei concluiu a aliança diante do Senhor, obrigando-se a seguir o Senhor e a observar os seus mandamentos, preceitos e decretos, de todo o seu coração e de toda a sua alma, cumprindo as palavras da aliança, escritas naquele livro. E todo o povo aderiu à aliança. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, para nós entendermos esse texto, também vocês estão percebendo que são textos, o livro dos reis nos oferece perícopes muito difíceis de serem compreendidas isoladamente, como a liturgia propõe. Então a gente precisa sempre voltar um pouquinho para poder entender, né? E se você está a me escutar hoje, seria importante você escutar as reflexões desde a reflexão de ontem, para você entender o texto de hoje, tá? Segunda-feira, a igreja omitiu o capítulo 17 desse segundo livro dos Reis. Por quê? Porque nós tivemos a festa, a solenidade de São João Batista, tá? Na segunda-feira, o reino do norte foi destruído. E o reino do sul ficou desesperado. O que vai acontecer com a gente? Então o texto na segunda-feira
que foi omitido, o texto parou nisso, tá? Padre, mas como assim Reino do Norte, Reino do Sul, o que é isso? Eu já expliquei na liturgia de ontem. Se você não escutou, vai lá, volte um pouquinho na de ontem, escute, tá? Mas eu vou retomar um pouquinho. Minha gente, Deus chamou um povo, desde Abraão. Ele foi tecendo esse povo, constituindo aos poucos. Abraão gerou Isaac, Isaac Jacó. Jacó, que também é chamado de Israel, por meio dos seus 12 filhos, ele constituiu 12 tribos. Por isso, tribos chamada tribos de Jacó ou tribos de Israel, porque Jacó e Israel é a mesma pessoa. Então, as 12 tribos dos filhos de Israel ou de Jacó. Depois, essas 12 tribos, elas vão se tornar, deixar de ser um povo nômade para se tornar um reino. Então, vai ter um rei, um único povo, constituído por 12 tribos. Vai chegar numa altura da história, tudo isso eu expliquei ontem, minha gente. Vai chegar numa altura da história que este reino que é unificado, constituído pelas 12 tribos, ele vai acabar se dividindo por interesses políticos, comerciais, econômicos e, podemos dizer, até mesmo religiosos, interesses religiosos. 10 tribos fica para o norte e 2 se separam e fica para o sul. As tribos do norte continuaram com o mesmo nome, Israel. As do sul passaram a se chamar o Reino de Judá. Por quê? Porque uma das tribos era Judá. Então, agora Reino de Israel, 10 tribos, norte. Reino de Judá, 2 tribos, sul. O que acontece? O Reino do Norte se tornou infiel a Deus, com a idolatria, adorando os Baals, os deuses falsos, a promiscuidade, a corrupção política e também econômica. O que acontece? Acontece quando a gente se torna infiel a Deus, acontece sempre pior. O reino pagão chamado Assíria invade o Reino do Norte, destrói tudo e leva as pessoas que não morreram, foram levadas para ser exiladas lá no território desse Império Assírio, cuja capital se chama Nínive. Muito bem. Então o Reino do Norte acabou, foi destruído. Sobrou só o Reino do Sul. Tudo isso foi segunda-feira, tá? Agora a leitura de ontem. O rei pagão da Assíria, né, Senaqueribe, ele ameaça agora destruir e invadir o Reino do Sul. Ele não se contentou em destruir o Reino do Norte, as 10 tribos. Ele agora quer entrar no Reino do Sul, em Judá, as 2 tribos. Aí ele manda uma carta ameaçando, só que Deus não permite, porque o rei do Reino do Sul, lembra ontem? Ele se coloca em oração e consagra o reino a Deus. E Deus destrói o exército inimigo, o exército da Assíria. A Assíria volta para o seu território e não invade o reino de Judá. Paramos aí ontem. Agora hoje, a gente precisa entender muito, parar para poder ouvir e entender, senão a gente não, depois a gente se perde e não entende mais. Agora hoje, o que aconteceu hoje, nesse texto que nós ouvimos? O Reino do Sul que sobrou, né, que sobreviveu, vamos dizer assim, também começou a esquecer das leis de Deus, né? Começaram a enterrar os textos da Escritura, como nós vimos hoje, que um livro foi pego, um livro que tinha sido deixado de lado. Ora, o livro, a palavra de Deus tinha sido deixada de lado. Aí entra o texto de hoje. Tinha um sumo sacerdote que se chamava Eusias, né? E Eusias, ele encontrou um livro chamado Livro da Lei. Provavelmente esse texto que Eusias encontrou, olha, nós estamos no século VII a.C., mais ou menos no ano 622, mais ou menos, no século VII. Provavelmente esse livro que Eusias,
que era o sumo sacerdote que cuidava do templo, né? Esse livro que ele encontrou provavelmente era o livro do Deuteronômio. Você tem na sua Bíblia. É esse texto. É que no Antigo Testamento era tudo pergaminhos, minha gente. Não é uma Bíblia compilada tudo junto, como nós temos hoje. Eram pergaminhos. Provavelmente esse pergaminho que ele achou, ou melhor, esses pergaminhos, era do texto do Deuteronômio. E ele diz para o secretário do rei. O secretário do rei também se chamava escriba, né? Esse secretário se chamava Safã. Safã, encontrei o livro da lei de Deus, lá no templo. Safã pegou o livro e levou para o rei. Quando ele chegou diante do rei, o texto de hoje não fala que quem é o rei. Por isso que a gente tem que sempre pegar um pouco antes os textos. Você vai na sua Bíblia, tenha curiosidade de aprender o texto bíblico, pesquise. O rei se chama Josias. Era um homem muito temente a Deus, né? O rei Josias, quando escuta o livro da lei que estava deixado de lado lá no templo, Josias ele rasga as vestes, ou seja, ele começa a ficar desesperado e diz ao povo: nós precisamos voltar para o Senhor está falando conosco, porque senão vai acontecer conosco o que aconteceu com o reino do norte, nós seremos destruídos. Olha o que ele fala, olha que bonita palavra de Josias. Primeiro ele fala assim, ide e consultai o Senhor a meu respeito, né? Ou seja, se Deus está contente comigo, e aí ele fala para o povo, né? Grande deve ser a ira do Senhor que se inflamou contra nós, porque os nossos pais não obedeceram às palavras desse livro. Quem são os nossos pais? O reino do norte, os nossos parentes, os nossos irmãos, né? Os nossos pais não obedeceram e foram punidos. E grande deve ser a ira do Senhor se nós também não cumprirmos. Esse livro que estava jogado lá no templo, deixado de lado. E aí o rei mandou que se juntassem todos os homens, os anciãos, diante dele. Ele leu diante de todo o povo, todo o conteúdo desses textos que Eusias tinha encontrado, que provavelmente é o Deuteronômio, e ele concluiu a aliança com o Senhor, obrigou todo o povo a começar a cumprir o que estava nesse texto. E todo o povo aderiu à aliança. Olha que bonito. Então, minha gente, se você acompanhou detalhadamente o que o padre explicou, você deve estar entendendo tudo do texto de hoje. Meus queridos, o que nós podemos colocar para a nossa vida agora desse texto? Nós estávamos analisando a parte literal do texto, agora a parte espiritual, a leitura espiritual. Primeira coisa, minha gente, uma sociedade destrói-se quando não assenta sua vida sobre algo sólido. A lição da história. Como assim, padre? Mas a Bíblia é história? É, minha gente. Essas histórias do Antigo Testamento nos diz o quê? A gente está escutando tantas histórias. Nos diz que não tem jeito de ser pleno, feliz, realizado sem Deus. Olha o Reino do Norte, que foi adorar deuses falsos, se destruiu. A história nos mostra que nós precisamos de Deus. E uma sociedade não se sustenta se não assenta a sua vida e suas escolhas em cima de um parâmetro, que é a história. E que eu vou dizer a você, mais do que a história, que é a vontade e a palavra de Deus, né? Meus queridos, é típica dos momentos de decadência de um povo a anarquia dos costumes, a dissolução dos valores, a favor de um individualismo. Aliás, a gente tem visto isso no Brasil. Esse momento de decadência que nós temos vivido no nosso país constitui-se pela perda de valores, pela perda da visão do sagrado, né? Pela perda da visão do que vem depois da morte, que é um juízo, que é a justiça de Deus. Tudo isso tem acontecido conosco também. E é em vão restaurar estruturas
construir edifícios grandes e suntuosos se ao mesmo tempo não se constrói a alma de uma sociedade, se não se alicerça uma sociedade em Deus? É vã. Nós podemos prosperar economicamente. Vemos no nosso país. Podemos crescer economicamente? Podemos. E aqui eu não quero entrar no mérito se estamos crescendo ou não, porque isso é questão política e isso não cabe a nós nesse momento. Podemos crescer como nação, como estado, como município. As nossas instituições, as nossas empresas, a igreja, as nossas famílias, podemos crescer. Só que não vale de nada crescer estruturas se a alma se perde num vazio e na escuridão do distanciamento de Deus. Ora, minha gente, o sacerdote Osias, ele servia o templo de Jerusalém e ele percebe que o templo não é feito só de muros, mas o templo é feito da observância da palavra de Deus. E o escriba Safã e também o rei Josias, eles partilham do mesmo ideal, dessa mesma verdade. Olha que bonito que fez o rei Josias. Ele foi solidário com o povo e fez entrar a palavra de Deus na vida do povo. Rasgou suas vestes, chorou, manifestou arrependimento pelo que os seus antepassados fizeram. Mostrou uma decisão de conversão. E Deus acolheu essa penitência, esse coração contrito. É um texto muito bonito, minha gente. E hoje nós estamos vivendo na nossa sociedade um momento histórico de decadência dos valores. Vocês devem estar acompanhando essa questão do aborto, né? Eu não vou também discutir a questão da criminalização, porque isso ainda deve ser discutido mais. O que eu vou colocar a vocês é um fato. O aborto, ele de nenhum modo, ele é vontade de Deus para uma sociedade. De nenhum modo. Como criminalizar uma coisa ou outra, como evitar, como fazer uma política pública que possa reverter essas situações, isso daí é coisa discutida na nação, que não deve entrar nas nossas discussões espirituais. Mas uma coisa é certa, o aborto não pode ser aprovado. Uma coisa é certa, o aborto não é vontade de Deus, porque tem uma vida ali. Tem uma vida. Eu estou dando esse exemplo, minha gente. Por quê? Porque nós estamos vendo nesses testemunhos dessas nações, o reino do norte, o reino de Israel que foi destruído. Por quê? Porque desobedeceu a Deus. Ora, minha gente, o Brasil é terra de Santa Cruz. É uma nação abençoada. Olha para vocês refletirem um pouco. Eu sou bastante místico, né? Olha as coisas que têm acontecido em nossa nação que não acontecia outrora. Será que não é um chamado de Deus a conversão? Será que não é Deus o Pai que chama o seu filho? Não faça isso, volte para o caminho de retidão, não faça isso, né? Sabe aquele modo de educar antigo, em que o pai dava uns tapas no filho, e depois o filho cresce, o filho se torna um homem cheio de valor, um homem bem-sucedido, e o filho agradece ao pai: obrigado, meu pai, por me ensinar. Será que Deus não está agindo assim com a nossa nação, em meio a tantos barulhos que querem nos afastar dele? É para a gente refletir. Eu, como você, nós somos brasileiros. Eu não quero que nós cheguemos ao que chegou o Reino do Norte, que nós acompanhamos a reflexão ontem e também do texto de segunda-feira que foi omitido. Eu não quero que a nossa nação chegue nesse estado. A consequência do pecado de se afastar de Deus totalmente. Eu não quero. Porque se depender de mim, isso nunca vai acontecer. Só que a gente precisa delimitar e avaliar as nossas escolhas. A conversão de uma nação começa na conversão pessoal.
né? Às vezes a gente fala assim da corrupção estrutural que há no país, só que a gente tem que olhar se a gente também não é corrupto de um jeito ou de outro, se a gente não é injusto. A gente fala do relaxo, né, com algumas instituições públicas. A gente tem que olhar para a gente. Será que você também não é relaxado na sua vida espiritual? Relaxado na sua vida intelectual? Você não está também relaxado, brando, morno na sua vida relacional, no seu casamento, na sua vida familiar, nos seus relacionamentos, sei lá. É muito fácil olhar para cima. Agora o desafio é olhar para baixo, para si, e perceber que as grandes conversões começam lá do pequenino individual. Começa em nós. Começa em nós. Eu dizia ontem, segunda-feira, na homilia da Natividade de São João Batista, eu dizia o seguinte: é muito fácil olhar o outro, olhar que o outro precisa diminuir, como João fez, né? Que o outro precisa baixar a bola, que o outro precisa se converter, que o outro precisa melhorar tais defeitos que o outro tem. Agora, por que a gente não faz a mesma avaliação conosco mesmo? Porque nós também temos muitas coisas para melhorar. Muitas. Minha gente, uma instituição, uma família, um casamento, uma educação paterno e materno filial, enfim, qualquer coisa não se sustenta se não estiver em Deus. E o rei Josias, ele percebeu isso. Ele percebeu o seguinte: os nossos antepassados, os nossos irmãos, eles se destruíram por se distanciar de Deus. A gente vai querer a mesma coisa? Não. Vamos ler, todo mundo vai ler a lei, a palavra do Senhor, e todo mundo vai começar a praticá-la. Isso foi do agrado de Deus. Por isso, minha gente, cuidado com o que você... Cuidado. Hoje em dia se fala muita coisa. Nós vemos até mesmo dentro da própria igreja anteposições a essas questões tão pontuais na visão da igreja. Tem gente que vai comunga e é a favor do aborto, né? E que vai lá, comunga e tá de boa, vive a vida, até pode ser membro ativo da comunidade e diz publicamente que é a favor do aborto. Tem alguma coisa errada. A gente precisa aprender a ouvir a voz da igreja. Quando eu falo igreja, não é um influencer aqui, um padre famoso ali, um comentador ali. Vai pesquisar no catecismo da igreja. É a igreja quem fala, aí sim, nos documentos da igreja. Vai pesquisar, vai ler, vai se inteirar. Ou pergunte para alguém que tenha um maior entendimento para que te apresente isso. Cuidado com o que você tem escutado, cuidado com o que você tem defendido, porque aqueles que se voltam contra Deus são destruídos, não porque Deus os destrói, mas porque eles destroem a si mesmos, porque Deus sabe. Minha gente, Deus sabe que Ele é a única fonte da realização humana. Deus sabe disso. É por isso que Deus nos entrega a lei, é por isso que Deus nos entrega a Escritura, é por isso que Deus se mostra, se revela pela Escritura e pela tradição. Por quê? Porque Ele sabe que não existe outro caminho que leva à vida, que leva à verdade, se não for seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe. Que hoje, essa palavra de hoje, o intuito dessa palavra de hoje eu percebo, sabe o que é, minha gente? É que desperte em nós uma maior reverência, uma maior adesão e respeito ao que Deus diz. Nós podemos, minha gente, nós podemos nos opor à opinião de muita gente. Alguém diz alguma coisa e eu digo para a pessoa: eu não concordo com você, não penso assim não. Ou melhor, eu vou refletir o que você está falando, mas eu acho que não é assim como você está falando, não. Isso está valendo, isso vale, porque ninguém é obrigado a concordar com ninguém. Mas nós vemos hoje o relativismo está fazendo membros da igreja discordar da própria mãe igreja, discordar de Deus. Quando se diz que tal prática, vamos voltar a esse exemplo, né? Batendo bastante na tecla, quando se diz que o aborto além de ser um crime, se o aborto não se tornar mais crime, ou melhor, se tornar
legalizado, ainda assim continuará sendo pecado, porque Deus é imutável. E quando a igreja diz que isso é pecado grave, é uma infração gravíssima, aquilo é uma infração gravíssima, não é minha opinião. Ah, eu acho, não. Quando Deus diz que a eutanásia é uma infração gravíssima, é um crime, e mais do que um crime, é um pecado grave, assim o será para sempre. Quando Deus diz que o modelo de família cristã é este, é porque é esse, não é outro e acabou. Ai, mas não tem mais. Quando Deus diz e acabou, minha gente, é obediência. E tudo que está fora do que Deus diz não leva à realização perfeita humana. Não leva. Nas redes sociais, a gente vê muita coisa, não é verdade? É claro que, falando um pouquinho das minhas redes sociais, eu sou um padre católico. Então, nas minhas redes sociais tem pessoas, a maioria das pessoas são cristãs, são católicas. O meu círculo de amizades e de convivência compartilha com as minhas ideias, mais ou menos, né? Mas agora você que é leigo, que está escutando essa palavra, você que está indo para o seu trabalho, você que trabalha numa multinacional, você vai conviver com gente que não é do círculo de igreja. Você vai conviver com pessoas assim. E nas redes sociais dessas pessoas com quem você convive, você pode ver aberrações e coisas que não vêm de Deus, e a pessoa pode estar mostrando que ela está realizada, que ela está plena. Mas eu vou dizer uma coisa a você. Ela pode até gozar de um sintoma, de uma sensação de plenitude. Mas essa pessoa vai chegar num vazio existencial. Porque se ela não chegar, a palavra de Deus é uma mentira. Como assim? A leitura de hoje está dizendo, o rei Josias está dizendo, não existe plenitude sem Deus. Vamos voltar para Deus. Se a gente vê que a vida, segundo o modo de pensar do mundo, é uma vida que oferece maior realização, ou aquilo está mascarado para nos enganar, ou a Bíblia e Deus é uma mentira. O que você crê? Eu creio que eu prefiro ficar com Deus. Eu prefiro ficar com a Bíblia. Eu prefiro crer que aqueles sorrisos, aquelas fotos no Instagram de pessoas felizes que estão vivendo uma vida abominável aos olhos de Deus, eu prefiro pensar que aquilo é simplesmente para os outros ver, mas que vai chegar um momento de vazio na vida daquela pessoa. Não existe duas verdades, minha gente. Não existe. Não existem. A palavra é categórica. Então hoje, você que está me ouvindo agora pela manhã, nesta quarta-feira, hoje dia 26 de junho, comecemos o nosso dia mais desejosos de conhecermos a palavra de Deus. Sejamos mais interessados por conhecer o que Deus pensa. Não importa o que padre fulano pensa, não importa o que o papa pensa, o que outros papas pensaram, não importa o que tal líder religioso pensa, o que tal político pensa, o que tal influencer pensa, não. Primeiro, me importa saber o que Deus pensa, e Deus pensa por meio da revelação, da escritura e da tradição da igreja católica. É desse modo que nós conhecemos o pensar de Deus. Depois de conhecer o pensar de Deus, é importante conhecer o pensamento dos outros, claro que é. E o que confirma o pensar de Deus, eu sou compatível. O que não confirma, eu não faço adesão. Sejamos mais bíblicos, sejamos mais tradicionais, no sentido radical da palavra, de tradição, de vontade de Deus. Que Deus me ajude e te ajude. Desejo uma quarta-feira abençoada. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.